Oi, então, o primeiro filme que a gente vai comentar é O Estranho no Ninho. E a minha opinião sobre ele foi que ele não tinha reais problemas mentais. Assim, não que precisasse de um manicômio, ainda mais por aqueles tratamentos que tinham lá, que, na minha opinião, aquela enfermeira me deixava bem estressada, porque ela não queria tratar os pacientes. Eu acho que era muito forçado as coisas lá, né? Tipo, a gente tava falando e antigamente eles preferiam muito mais, sabe, acalmar os pacientes, dopar eles, do que realmente tratar o problema deles. Então, pra ela, a gente chegou numa conclusão que pra ela era uma coisa mais assim, sabe? Ela não tava querendo ajudar, ela tava querendo só dar o remédio. Psicanálise e tal. Tipo, pra ter um acompanhamento, né? Tipo, ao invés de só dar remédio mesmo, tipo, ter toda uma análise, conversa. Acho que tem bastante a ver com o Freud. E outra coisa que eu percebi também é a questão do chefe, que era um indígena que tava lá. Tava claro que ele não precisava estar numa clínica pra pessoas com doença mental. E que a única coisa que ele queria ali era liberdade, tanto que ele se fez de surdo e mudo para não ter que... Não é conviver, mas ter um certo diálogo com eles. Porque acho que no pensamento dele ele poderia enlouquecer. Aquele... O índio lá? Sim, e no filme também, O Bicho de Sete Cabeças, ele também aborda esse abuso dos profissionais com as pessoas que têm problemas mentais, que estavam lá no manicômio. Isso. E aborda também a relação, acho que no começo do filme você já dá pra perceber que a relação entre pai e filho, ela é um pouquinho problemática, porque ele libera muito o filho pra fazer o que ele quiser e não tem um certo diálogo com ele. Você percebe que ele é muito fechado. Eles têm uma má relação, que o né? neto, Então que isso o neto pode é muito fechado. ter levado ele a começar a ter fumado maconha. Isso, eu não sei se foi por causa disso, assim. Acho que ele só tava, tipo, de boa com os amigos dele e tal. E daí o pai dele que não soube lidar com isso, tipo... Não, é que eu acho que às vezes pra mim, assim, ele entram nisso... não, má o problema é mas, tipo, emocional. foi assim, tipo, ele não soube lidar, ele viu o back do cara lá, do filho, daí ele não soube lidar e foi direto mandou ele pro manicômio, ao invés de, tipo, conversar com ele, saber o que tá acontecendo e tal. Além do que lá, na minha opinião, ele foi são. Lá ele começou a... tipo, ter alguns problemas de conviver, porque pra mim, quem fuma maconha não é drogado, essa é a minha opinião. Mas não que não seja um certo problema, porque é um problema de dependência, mas que ele quis solucionar um problema e acabou ocasionando outro. Tanto que na primeira parte do filme, quando ele sai de novo pra se incluir de novo na sociedade, ele não consegue, ele entra em desespero, ele não quer sair de casa, do quarto. E assim, quando ele consegue, ele foge e se arranja em mais problemas. Então eu acho que ele ter entrado no manicômio ocasionou ele um problema pior do que ele fumar maconha, que poderia ser solucionado com uma boa conversa ou instrução dos familiares. Agora... Vai lá, fala a sua opinião. Tá. Ela queria falar que ela ficou nervosa com o filme. Vai. Não, tipo, eu fiquei o coração assim, toda cena que ele passava assim, mó mal, assim, tipo, louco, e o cara era normal. Daí eu ficava, nossa, eu ficava com uma vontade de chorar, assim, era horrível. Não, sério, pior filme. O Alex, que é o protagonista do Laranja Mecânica, ele, tipo, é um cara que ele não se encaixa na sociedade, tipo, as leis e tal, tipo, ele não segue, ele não tanto se que a sociedade nelas. tentava discipliná-lo, só que ele não se adequava à sociedade. Aí ele parou de conviver com os amigos e saber conviver na sociedade, né? Ele foi por isso que ele estava sendo desumanizado. E eu acho que esse filme vai muito por uma visão de Foucault, porque ele sente que a sociedade quer dominar ele de uma certa forma. Tipo, como ele tem 14 anos, eu acho que começa já dele nos tempos de escola, sabe? Ele vai perceber que isso vai até o final da vida dele, coisas que a gente não já acha normal. Como você propriamente diz, lá vai na sala de aula, você tá uma pessoa falando, todo mundo acatando o que você fala. Ele já não concordava com isso, tanto que fazia coisas de ultraviolência
no filme que eu já achava um pouco exagerado, não precisava ser tanto, né? Mas que seguia um parâmetro da sociedade e ele não se encaixava nisso. Então é isso. Falou!